Então, o tema de hoje, sem mais nem menos, sem mais delongas, é insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca congestiva é uma síndrome, beleza? Portanto, é um conjunto de sinais e sintomas. É uma síndrome clínica, né, definida pela disfunção cardíaca que gera um suprimento sanguíneo inadequado e ou ineficaz de atender às demandas metabólicas dos tecidos. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que vão complicar a vida do paciente. Na epidemiologia, então, a insuficiência cardíaca é a via final comum das maiorias das doenças que acometem o coração. Então, se o paciente tem uma arritmia de longa data, ele vai desenvolver uma insuficiência cardíaca. Se o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, ele pode desenvolver insuficiência cardíaca. E é a causa mais frequente de internação por doenças cardiovasculares. A gente precisa lembrar que a insuficiência cardíaca é um problema epidêmico em progressão, está aumentando. Então, é um problema sério de saúde pública que a gente precisa tomar conta. Os fatores de risco são vários, né? Pressão arterial desregulada, paciente com IAM prévio, valvulopatias, cardiomegalia, histórico familiar de doença cardíaca, o próprio paciente diabético tem um fator de risco para desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva, e a disfunção do coração ela pode se dar basicamente por um único fator causal importante, que é um trabalho cardíaco comprometido. Tá? Ou seja, o coração, por alguma razão, não consegue fazer o seu efeito de bombeamento. E por não fazer o seu efeito de bombeamento, duas situações vão acontecer a partir daí. Primeiro, a estimulação do sistema nervoso autônomo simpático, para tentar aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração do coração e aumentar o tônus venoso, né, que a gente chama de cronotropismo positivo e inotropismo positivo, tem algumas drogas que fazem isso, inclusive, e redistribuir o fluxo sanguíneo. Ou seja, se eu não estou conseguindo mandar sangue para todo o corpo, pelo menos para os órgãos vitais, vamos tentar manter o fluxo. E é isso que acontece, tá? Essa tentativa, essa expectativa do nosso coração quando está fazendo essas atividades aí, beleza? Tudo isso gera um aumento da pressão sanguínea, né, pressão hidrostática do sistema, que vai gerar um edema periférico pulmonar e um edema hepático, beleza? Então essa é uma das complicações. A compensação hemodinâmica mais a compensação hormonal gera lá ativações do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que vai melhorar aí o desempenho cardíaco e pode gerar outras complicações, como aumento do trabalho cardíaco, ou seja, você está com o coração comprometido e você precisa fazer com que o coração trabalhe em excesso, você compromete a função do coração. Tudo isso vai gerar dois fatores: as arritmias, porque o coração não vai conseguir bater mais no compasso direitinho, vai começar a bater descompassado, e as hipertrofias. Aí você começa a ter hipertrofias de câmaras atriais, depois câmaras ventriculares, hipertrofia de ventrículo direito, sobrecarga de ventrículo direito com ICC à direita, né? Insuficiência cardíaca à direita. Hipertrofia, sobrecarga de ventrículo esquerdo. Você pode ter uma miocardiopatia hipertrófica concêntrica, né, desse coração. Você pode ter uma miocardiopatia dilatada desse coração. Então são alguns fatores aí que vão influenciar no ciclo vicioso da insuficiência cardíaca. Ou seja, o coração não bombeia sangue suficiente para o corpo todo. O corpo estimula o coração a bombear mais sangue. O coração não pode bombear mais sangue, porque ele está comprometido. E aí a insuficiência cardíaca acaba se agravando cada vez mais e isso vira um ciclo refratário. Sinais e sintomas são vários, né, gente? Mas é uma síndrome clínica, portanto, ela tem alguns sinais e sintomas característicos, né? Então, os sinais, os mais típicos são falta de ar, ortopneia, né? Aquele paciente que tem dificuldade de respirar em determinadas posições, geralmente quando está deitado, em decúbito raso, dispneia noturna, fadiga e cansaço, às vezes aos mínimos esforços, e intolerância ao exercício físico. Tá? Então são alguns dos sinais típicos aí desses sinais. E os sinais mais específicos são a pressão venosa jugular elevada, ou seja, turgências de jugulares vão ser presentes, visíveis nesse paciente. Refluxo hepatojugular, então mais uma vez lá você tem disfunções sistêmicas no problema cardíaco. Você na ausculta consegue perceber também a presença de terceira bolha, né?
tum, tá, tum, tá, tum, tá. Isso é o normal. E aí você escuta nesses pacientes com insuficiência cardíaca, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Gera aí uma hiperfonese de Buda também. E o impulso apical desviado para a esquerda. São em decorrência da sobrecarga do ventrículo esquerdo, ele roda o eixo do coração para a esquerda, fica com o eixo desviado para a esquerda, e o impulso apical também vai acompanhar esse sintoma aí. Você que está vendo a gente pelo YouTube vai acompanhar agora a foto de uma turgência de jugular. Lembrar que jugular túrgida só é anormal se o paciente estiver em decúbito diferente de 45 graus. Traduzindo, quando o paciente está em decúbito de 45 graus, é esperado que exista uma turgência de jugular nesse paciente aí, beleza? A pressão arterial sistólica do paciente geralmente é hipotensa, tá? Então o paciente fica com a PA normalmente de abaixo de 90 mm de mercúrio de sistólica, e aqueles que já eram hipertensos já e tal, ficam com a pressão arterial ali em torno de 110. Ah, melhorei, sarei, curei a pressão alta. Não, pelo contrário. Na verdade, a sua pressão alta ficou alta por tanto tempo que você destruiu o seu coração por falta de tratamento e agora você não consegue manter uma pressão arterial mínima satisfatória para ficar vivo. Tá? Então, é meio trágico, né? Mas é basicamente essas informações. O paciente tem uma cardiomegalia, fadiga, som de galope, né? B3, terceira bolha, como a gente falava, hiperfonese de B2, sopros sistólicos, uma sudorese fria, extremidades com baixa perfusão, obviamente fica desorientado e, por ter uma baixa perfusão, nos seus exames clínicos laboratoriais você tem um lactato elevado desse paciente aí. A classificação da insuficiência cardíaca ela pode ser direita, que seria uma insuficiência cardíaca periférica, ou uma insuficiência cardíaca esquerda, que é uma insuficiência cardíaca de cunho pulmonar, né, que vai trazer repercussões ali no pulmão. No coração esquerdo, você pode ter uma disfunção sistólica ou uma disfunção diastólica. Então você tem três grandes vertentes, né? O paciente com insuficiência cardíaca direita, que vai trazer malefícios para a periferia, insuficiência cardíaca esquerda, que vai trazer malefícios pulmonares, e a esquerda pode ser com disfunção sistólica ou disfunção diastólica. Na insuficiência cardíaca direita, você tem um aumento da pressão venosa, né? Então a pressão hidrostática aumenta, isso gera congestão dos tecidos periféricos, fica tudo congestionado, beleza? E isso vai ser um grande problema para o nosso paciente, porque o fluxo de sangue nas veias cavas diminui e aumenta a pressão na circulação venosa cada vez mais. Então fica sempre um complicador nestes nossos pacientes. A insuficiência cardíaca esquerda, você já vai ter aumento da pressão no ventrículo esquerdo mesmo, né? Então diminui o fluxo do sangue no átrio esquerdo, aumenta a pressão do átrio esquerdo para ele tentar bater com mais veemência, com mais força, né? E o fluxo de sangue nos vasos pulmonares diminui, ou seja, o coração ele vai mandar menos, vai estar recebendo menos sangue dos pulmões. E isso vai ser um extravasamento de líquido para dentro dos tecidos pulmonares, ou seja, o ventrículo esquerdo, o coração esquerdo, o átrio esquerdo não conseguem bombear de forma adequada, né, de forma decente. Então o que ele vai acontecer? O próprio pulmão começa a encharcar, tem um comprometimento das trocas gasosas e o paciente começa a apresentar, portanto, um edema agudo de pulmão. O diagnóstico se dá por alguns fatores, né? Então, primeiro, você tem que ter um sintoma característico. Isso define melhor a clínica do paciente. Mas alguns exames laboratoriais também podem ser interessantes, como o caso do peptídeo natriurético, né? Então, o BNP e o NT-proNB. São alguns exames que não são assim tão difundidos e tal, porque eles são mais de uso ambulatorial mesmo, né? Mas, mesmo na sala de emergência, também podem ser necessários fazer esses exames. Porque eles são mais caros, mais específicos, não é todo laboratório que faz, né? Mas, de qualquer forma, é uma avaliação aí desse paciente. Eles são classe 1, nível de evidência A, ou seja, são padrão ouro no diagnóstico destes pacientes com insuficiência cardíaca.
Um outro fator preponderante é o eletrocardiograma de 12 derivações, que a gente tanto gosta, né, desse eletrocardiograma aí. Então, o eletrocardiograma de 12 derivações ele vai trazer para a gente os critérios de sobrecarga de ventrículo esquerdo ou sobrecarga de ventrículo direito. E aí a gente vai avaliar desvio de eixo, vai avaliar essas questões aí para ver se o paciente realmente tem uma cardiomegalia ou se ele tem um ICC à direita, um ICC à esquerda. Mas o eletrocardiograma é um exame extremamente barato, na beira do leito e praticamente 99,9% inócuo, né? Não tem risco nenhum para o paciente e custa centavos, dá para você fazer o exame com tranquilidade. Outro exame tranquilo que ajuda a gente a observar o paciente por dentro é o raio-x de tórax, né? Então, observar o aumento da área cardíaca. Alguém estava falando aqui nos comentários que o pai teve ICC devido à doença de Chagas, né? Tem fração de ejeção reduzida no ventrículo esquerdo. O Henrique Andrade estava comentando isso daí. Sim, Chagas é uma das doenças, né, causadas pelo Trypanosoma cruzi, que vão gerar esse alargamento das fibras cardíacas e geram uma insuficiência cardíaca dilatada. Então, o paciente não tem plenas funções de distensão das fibras musculares cardíacas e, com isso, a fração de ejeção cai. Ou seja, o coração bate, mas ele não consegue bater com força e gerar um volume sistólico adequado. E, por isso, o paciente acaba sofrendo algumas mazelas, alguns problemas aí. O outro exame que também é praticamente inócuo é o ecocardiograma bidimensional, né? Então o paciente vai fazer ali o seu eco e vai avaliar direitinho o tamanho, as proporções das câmaras e tal, dá para avaliar isso com muita tranquilidade. A ressonância cardíaca e a angiotomo coronariana já são alguns exames um pouco mais caros, mais específicos, e que não tem um nível de evidência assim tão bom, né? Então são bastante caros e que não tem assim uma super evidência para poder ser recomendado de uso rotineiro aí. Então não valeria a pena você ficar investindo em ressonância no paciente ambulatorial ou no serviço de emergência também, tá? O algoritmo diagnóstico na suspeita clínica de insuficiência cardíaca seria o que então, galera? Você precisa ter uma anamnese que vai direcionar você para esse tipo de patologia, o exame físico direcionado com sinais e sintomas característicos e 2 exames que são fundamentais e qualquer sala de emergência faz. O eletrocardiograma de 12 derivações e um raio-x de tórax AP e perfil. É isso que você precisa, só isso que você precisa para levantar uma suspeita de paciente com insuficiência cardíaca, tá? Então são esses únicos 2 fatores que você vai precisar avaliar para poder definir aí a suspeita clínica desses pacientes aqui. Então, como é que eu vou fazer a suspeita clínica do meu ICC? O paciente chega para mim, eu vou escutar o paciente, o ápice cardíaco está desviado, urgência de jugular, dispineico, deitou, piora a dispneia. Você vai avaliar o paciente, opa, peraí, dá ausculta, B3, estertorando. Primeiro que eu tenho que pensar, insuficiência cardíaca, mas pode ser uma série de outras coisas. Então, o exame de eletrocardiograma e raio-x de tórax são fundamentais para poderem avaliar isso daí também. Bom, os exames complementares, os exames de baixa, intermédia e alta, intermediária e alta complexidade desse paciente aí. Intermediária e alta, suspeita clínica, já vai direto para o cardiograma. Então tem uma suspeita alta, uma suspeita intermediária, já vai direto para o eco, já faz avaliação estrutural, já avalia a fração de ejeção, já avalia a função diastólica, quanto que esse coração está conseguindo dilatar, quanto está conseguindo bater e já fecha o diagnóstico. Simples assim. Se tiver normal, o paciente pode ter uma insuficiência cardíaca, mas vai ser muito pouco provável que tenha. Né? Insuficiência cardíaca sem nenhum tipo de repercussão é muito pouco provável. O mais comum no fluxo dos pacientes seria o quê? Fez anamnese, exame físico, eletro e raio-x. Suspeitou, ecocardiograma. Confirma o ICC
e aí faz o tratamento direcionado para poder melhorar a força de contração desse coração e reduzir a frequência cardíaca, né, paralelamente, para não aumentar o consumo de oxigênio desse paciente aí. Os critérios de insuficiência cardíaca, eles vão variar de acordo com a fração de ejeção ventricular, do ventrículo esquerdo. Então, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é aquela que tem a fração de ejeção acima de 50%. Beleza? O normal seria acima de 70%, enfim, mas até acima de 50% você tem uma insuficiência cardíaca sim, mas com fração de ejeção preservada. Aquela com fração de ejeção intermediária apresenta-se com uma fração de ejeção de 40 até 49%, isso pelo último consenso, né, das diretrizes de insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a insuficiência cardíaca congestiva, né, com fração de ejeção reduzida, tem aquela fração de ejeção menor do que 40%. Cara, você tem noção do que é isso? O que significa isso? Seu coração bate, ele não consegue mandar nem 40% do volume dele embora. Ele está batendo e o sangue está ficando dentro dele. Por isso que é grave quando você tem uma insuficiência cardíaca, o coração bate, mas o sangue não vai. Então, um novo sangue não pode entrar. E se o novo sangue não entra, ele vai se acumulando na periferia. Tudo que está para trás dele vai acumulando. Se a insuficiência cardíaca é de coração esquerdo, se acumula tudo no pulmão e o paciente tem edema agudo de pulmão. Se a insuficiência cardíaca do coração direito, se acumula tudo na periferia, a veia cava não consegue mandar mais sangue para o ato direito, nem para o ventrículo direito, né, por consequência. E o paciente tem lá edema de membros inferiores, turgência de jugular, começa a desenvolver problemas estruturais como hepatomegalia, enfim, hipertensão portal, por conta de um problema cardíaco, beleza? É muito sério isso daí, né, gente? E aí existem os critérios que eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas são os critérios de Framingham, que vai ter os critérios maiores, os critérios menores, e você precisa de uma junção deles para poder fechar o diagnóstico. E os critérios mais comuns que a gente conhece, da New York Heart Association, da NYHA, né? São as classificações de acordo com a gravidade dos sintomas. Então a gente tem lá ICC classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Na classe 1, o paciente é assintomático, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Na classe 2, o paciente tem alguns sintomas leves. Na classe 3, tem sintomas moderados. Tá? Moderado seria o quê? Desencadeado por atividade menos intensa do que as cotidianas, né? Ou os mínimos esforços. Então o paciente levanta da cama e vai até o banheiro. Só de levantar da cama já começa a ter uma dispneia. E a classe 4 são sintomas graves. O paciente está deitado, está em repouso, está sentadão lá de boa e está com falta de ar. E está cansado, né? Aí nessas horas, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, trabalhando igual um maluco, você vira e fala, nossa, eu acho que eu tô com ICC, porque eu tô o tempo inteiro cansado, né? O tempo inteiro eu tô morrendo, mas não é bem por aí. Também é o cansaço físico que você está apresentando. E existem os critérios da American Heart Association, que também vão definir os estágios da insuficiência cardíaca. Né? Então, a insuficiência cardíaca tipo A, B, C ou D. Então, a tipo A é aquela que tem risco lá de desenvolver insuficiência cardíaca, mas não tem nenhuma doença estrutural do sistema, né? Não tem sintoma de insuficiência cardíaca, mas o paciente já teve um IAM, então ele tem um risco de desenvolver a insuficiência cardíaca, beleza? O tipo B é aquela doença estrutural cardíaca presente, então o paciente tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, tem sobrecarga ventricular, mas não tem sintomas de ICC. O paciente com a doença estrutural cardíaca presente, com sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca, é o tipo C, que é o mais comum. Esse é o mais comum. E nós temos os pacientes com insuficiência cardíaca tipo D, que são refratárias ao tratamento clínico. Ou seja, você trata o cara e mesmo assim ele continua com sintomas de insuficiência cardíaca. Você pode ter um paciente também que ele é portador de insuficiência cardíaca e ele vive bem. Ele toma lá uma digoxina e tal, sei lá, e vive bem pra caramba, né? Controla a arritmia dele com Ancoron, toma S-Prevent e tudo certo. Mas um dia esse paciente passa um mal súbito, né? Então tem lá uma sobrecarga de estresse físico-emocional
e acaba desenvolvendo uma insuficiência cardíaca agudizada, né? Então a sua apresentação clínica lá tem uma insuficiência ventricular esquerda, né? Um choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, pode ser nova, como a gente está falando, ou uma crônica agudizada, e vai variar bastante o seu modelo clínico hemodinâmico, né? Então vai ser quente congesto, quente seco, frio congesto, frio seco. Tudo isso são algumas variações aí que a gente não precisa entrar muito em detalhe nessa live de hoje. Mas vale a gente lembrar que o atendimento de emergência se resume em tomar cuidado, né, com os procedimentos ali, os processos de alto risco imediato de vida. Ou seja, em meia hora eu preciso resolver o problema desse paciente ou dar encaminhamento para resolução, porque senão o paciente vai morrer na minha mão, cara. Vai morrer na minha mão, tá? Então cuidado com esses pacientes aí. O alto risco imediato de vida então vai ser o quê? Avaliar o fator causal, o que gerou essa descompensação da insuficiência cardíaca, a sua apresentação clínica, né, se ela é quente congesto, quente frio, quente seco, quente congesto, frio seco, e as arritmias, as alterações de isquemia no eletrocardiograma que estão se apresentando para mim. Então, se o paciente com ICC está desenvolvendo um hipofluxo coronariano, está diminuindo a quantidade de oxigênio no miocárdio, o cara vai infartar, né? Então, às vezes pode até ser já um infartado prévio e tal, e agora vai ter um novo infarto, então é um problema gravíssimo para a gente poder considerar aí. E o paciente pode levar a troponina, ou os indicadores de inflamação e marcadores de necrose cardíaca. Então, a ICC agudizada também é um outro dos critérios, né, de troponina elevada que não consideram exatamente como infarto, tá? O atendimento de emergência ele vai se basear, então, gente, em alguns pilares. Um desses pilares vai ser justamente você identificar a causa e resolver isso em menos de 30 minutos. Depois que você fez isso daí, você vai entrar no fluxograma de estratificação de risco desse paciente. Então, poxa, beleza, o que ia matar ele eu já resolvi. Então, eu já descartei a N, já corrigi a arritmia, já melhorei a ventilação desse paciente, já deixei ele tudo no esquema, né? Já está pronto, vai sobreviver. Então, agora a gente vai precisar marcar para ele o ultrassom, o ecocardio, vai precisar fazer ali os trâmites para poder identificar exatamente a fração de ejeção desse paciente e dar o prosseguimento na conduta adequada. Resumindo então essa questão do atendimento de emergência do paciente. Se tiver com insuficiência respiratória aguda, resolve. Alguma medida de suporte ventilatório você vai ter que fazer. Se só a BEG não está resolvendo, tenta um CPAP. CPAP para esses pacientes de insuficiência cardíaca são maravilhosos. CPAP, ventilação por pressão positiva intermitente, é muito bom para o paciente com um ICC, pode ser importante, tá? Agora, se não der, tá com Glasgow rebaixado e tal, aí você vai optar pela intubação orotraqueal mesmo e paciência, porque não tem como você resolver todos os casos de insuficiência respiratória aguda só com ventilação não invasiva. Se o paciente tiver um IAM ou um TEP, trata. Você consegue identificar isso daqui basicamente pelo eletrocardiograma, já vai trazer sinais de IAM e também de TEP. Choque cardiogênico, então o paciente não está conseguindo manter uma pressão arterial decente, já injeta no paciente aí drogas vasoativas inotrópicas positivas. Nossa, o que isso quer dizer? Faz lá uma dobuta nele, deixa a pressão do ventrículo melhorar, a perfusão dele, beleza? Sinais neurológicos de AVC ou confusão mental e desorientação. Já está suspeitando de AVC? Protocolo de AVC. Tomo de crânio sem contraste, já avalia esse paciente, porque se ele precisar de um trombolítico, né, o paciente pode ter um ICC e pode ter um hipofluxo cerebral gerando isquemia. Então, isquemia cerebral por hipofluxo de baixo débito, né? Então, também é um paciente que a gente precisa tomar bastante cuidado. Agora, por outro lado, esse paciente também pode chegar para a gente com uma emergência hipertensiva, né? Lembra que no ICC
a gente tem um aumento das descargas simpáticas que vão aumentar a força de contração e a velocidade de batimento do coração. Então, nesses casos, a gente pode pegar esse paciente numa crise hipertensiva. Precisa tratar a crise hipertensiva também. E lembrando, a gente já teve uma live sobre isso. Se você não viu, deixa aí nos comentários, a gente manda o link para você. Procura no YouTube aí a videoaula crises hipertensivas, você vai achar, gente. Não dá para baixar de uma vez a pressão arterial, tem que baixar paulatinamente, né? Você tem a diferença entre urgências e emergências hipertensivas, mas de qualquer forma você não pode pegar um paciente agora com 20/18 e transformar em 12/8 nos primeiros 15 minutos. Você matou o paciente se você fizer isso, tá? Então tem que ir baixando devagarinho. Identificar o fator causal e corrigir esse fator causal e as comorbidades, né? Às vezes o paciente está num choque séptico, por isso que agravou a insuficiência cardíaca dele, o paciente já tem lá um diabetes e aí ele agravou o quadro dele mais ainda. Então são algumas das considerações, algumas das situações que você precisa observar. As arritmias são comuns na insuficiência cardíaca. O coração não consegue bater direito, então ele começa a bater descompassado. E a arritmia mais comum que você tem é a fibrilação atrial. Então o paciente começa a desenvolver uma fibrilação atrial, que é a síndrome arritmológica mais comum em qualquer cenário de emergência. Tá? Das arritmias de emergência, a fibrilação atrial é a mais comum de todas, que pode precipitar a ocorrência de microêmbolos e AVC e isquêmico, né? Então é uma arritmia chatinha, mas que a gente precisa saber reconhecer isso no monitor cardíaco, no eletrocardiograma. Extrasístoles ventriculares também são presentes, bem comum. Taquicardia ventricular, então é outro paciente que ele pode desenvolver aí uma demanda bastante complexa de atendimento por uma taquicardia ventricular com pulso, e aí a gente precisa identificar se ele está estável ou instável. Talvez isso seja tema de uma live aí nas próximas semanas, aí vai entrar no calendário, como tratar taquicardias ventriculares estáveis e instáveis. Se você acha isso um bom tema, coloca aí nos comentários. Eu quero saber mais sobre isso. E a própria fibrilação ventricular, o paciente está em PCR, né, em virtude de uma insuficiência cardíaca descompensada. E lembrar que as síndromes coronarianas agudas, ou seja, IAM com supra, sem supra, angina estável e instável, são presentes em até 18,7% dos casos. É muita gente com insuficiência cardíaca aguda desenvolvendo síndromes coronarianas agudas. Tá? Então, o ICC descompensado, vamos identificar a presença do risco imediato de vida e corrigir. O ABCDE é mandatório, quem se move ganha move, então monitor, oxigênio se necessário, né, se estiver saturando abaixo de 90%, veia, pega, e exames. Dentro dos exames, eletrocardiograma de 2 derivações, exame físico direcionado, raio-x de tórax. Avaliei os sinais vitais desse paciente. Identifico que o paciente está saturando mal, está ventilando mal, corrija a ventilação do paciente. A, B, C, D, E. Uma boa ventilação, acesso à via aérea aberta desse paciente vai ser importante. E a correção clínica e hemodinâmica. Não adianta nada corrigir só a ventilação, eu também preciso corrigir a clínica e hemodinâmica desse paciente para poder ter um resultado no tratamento. Então, os diuréticos para controle da congestão são úteis em até 85% das vezes. Até 85% das vezes a gente acaba utilizando diuréticos para poder fazer o controle da congestão desse paciente aí. Uso de vasodilatadores para controlar a congestão e o uso de inotrópicos positivos que vão aumentar a força de contração, né? Esses dois são drogas vasoativas, então a gente também vai utilizar esses dois aí para poder fazer a correção hemodinâmica do paciente. Diurético de escolha é o furosemida, tá? Então você pode fazer de 20 a 40 mg em bolos, não tem problema não. Vasodilatadores, o de escolha é o nitroprussiato de sódio, né? O nitride, mas o tridil também pode ser um excelente aliado aí no nosso tratamento como vasopressores, né? Nitroprussiato de sódio, ele é uma droga vasoativa de fato, e o tridil, a nitroglicerina endovenoso, não é droga vasoativa na sua classificação farmacológica, né? Mas ele tem um efeito vasodilatador importante e é seguro, tanto um quanto o outro são drogas seguras, mas o nitroprussiato de sódio
ele acaba tendo um melhor desempenho ali com relação ao controle do débito cardíaco, ele melhora bem o débito cardíaco. As drogas inotrópicas, a dobutamina é a de escolha, e para controlar a pressão arterial do paciente pode ser necessário utilizar a norepinefrina também. Então, optar pela nora vai melhorar a pressão arterial desse paciente, porque vai fazer uma vasoconstrição periférica importante. Ou você vai fazer uma vasodilatação, ou você vai fazer uma vasoconstrição. Vai fazer os dois no mesmo paciente, né? Mas vai depender da apresentação clínica que ele traz para a gente lá. Tá? O choque cardiogênico vai estar presente, então, quando o paciente estiver hipotenso, com necessidade de vasopressores, ou seja, uma hipotensão refratária e reposição volêmica, tá? Ou que eu não posso usar volume nesse paciente, ou que ele já tem lá um balão intraórtico, né? Tem uma evidência de hipoperfusão orgânica, tá com oligúria, pele fria pegajosa, tem uma insuficiência respiratória aguda, tá? Associada com necessidade de ventilação mecânica, pronto, fechou, está em choque cardiogênico, beleza? E a meta terapêutica é reduzir os sinais e sintomas para melhorar a qualidade de vida desse paciente, e isso tudo deve ser iniciado precocemente. Para resumir, remédio para esse cara: diurético, vasodilatadores e nitratos. Basicamente isso já resolve o tratamento ambulatorial do paciente. Beta-bloqueadores para controlar a frequência cardíaca e evitar arritmias, inibidores da enzima conversora de angiotensina, né? Então como o captopril, por aí, né? Todos da família pril aí. E os cardiotônicos digitálicos, como a digoxina, têm um efeito inotrópico para o paciente fazer o tratamento ambulatorial. Agora, o tratamento ambulatorial da insuficiência cardíaca não é só remédio, né? Remédio a gente dá na emergência mesmo, na crise aguda. Agora, o não farmacológico no ambulatorial é muito mais importante, né? No dia a dia. Fazer uma atividade física leve, esse paciente é importante fazer uma atividade física, suspender o tabagismo e o álcool, se for possível, garantir uma alimentação saudável, restringir ao máximo aí o consumo excessivo de sódio, tá? Moderação na ingestão de água, né? Então evitar ficar tomando muita água. O paciente diabético que tem lá uma polidipsia, né? Então tem muita sede, bebe muita água, é um complicador. Tomar vacinas contra infecções virais, como a influenza, os pneumococos, né? Então a vacina pneumo 23, pneumo 11, a vacina contra a influenza H1N1 também é importante. Planejamento familiar e até atividade sexual. Veja bem, olha que interessante, hein? Tratar ICC com atividade sexual, quem diria? Pois é. Então é importante também a gente poder considerar esses outros aspectos não farmacológicos do paciente para a gente poder utilizar melhor no nosso dia a dia. Agora, se o paciente está mantendo essas arritmias e não tem controle mais das câmaras cardíacas, 2 terapias cirúrgicas podem ser necessárias. A primeira seria o implante de marca-passo nesse paciente e a segunda o transplante cardíaco mesmo. Ou seja, seu coração já era, pifou de vez. Precisa de um transplante cardíaco, beleza? Vamos para o último slide, a hora da revisão, e depois a gente abre para as perguntas de vocês, beleza? Hora da revisão então. A insuficiência cardíaca pode ser classificada de várias formas, do coração direito e esquerdo, com relação à sua fração de ejeção, né, fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida ou insuficiente, paciente com choque cardiogênico, na classificação de Framingham, New York, AHA e também com relação à congestão, ou seja, existem várias formas de você classificar a insuficiência cardíaca. Ainda faltou colocar aqui, mas quiser colocar aguda e crônica, tem várias formas de você classificar. Os sinais e sintomas comuns são, lembra desses: estase de jugular, terceira bulha e fadiga aos mínimos esforços, tá? Então, já não precisa ser bem descompensado, fácil da gente identificar. Estase de jugular, terceira bulha e fadiga. Exames complementares. O eletrocardiograma e o raio-x de tórax vão nos induzir a pensar no eco. São basicamente esses 3 exames que a gente precisa ter em mente quando a gente fala do paciente com insuficiência cardíaca. Tratar o quê? O risco imediato de vida. Então, se o paciente está morrendo, a gente precisa corrigir o quadro agudo dele imediatamente. Furosemida mais niprid ou tridil. Furosemida mais dobuta ou nora. Vai depender da apresentação clínica do paciente.
Se ele chega para a gente hipertenso e hipercongesto, o miprid e o tridil podem ser necessários. Se ele chega para a gente hipotenso em choque cardiogênico, a dobuta e a noradrenalina podem ser necessários. Mas repara que, basicamente, tratamento farmacológico, eu vou precisar usar um diurético de alça. Terapia não farmacológica e prevenção da agudização são grandes metas para o nosso paciente com insuficiência cardíaca. Então, são alguns dos fatores que a gente observou nessa live de hoje. Tem alguns casos clínicos que, se der tempo, a gente vai comentar sobre eles. Esta, para quem está no YouTube, foi a bibliografia consultada. E caso você ainda não faça parte da nossa rede das redes sociais, por gentileza, clica no curtir, compartilha, ativa o sininho, clica no coração. Não sei onde você está vendo essa live agora, esse vídeo agora. Então, compartilhe essa informação com os amigos, caso elas tenham sido interessantes para vocês. Beleza? Pessoal, se tiver alguma pergunta, fica à vontade, viu? Tenho aqui uma pergunta no YouTube do Juliano Lima. Juliano está perguntando o seguinte: diurético de alça tem alguma contraindicação? Diurético de alça tem alguma contraindicação? Nada é 100% inócuo. O que isso quer dizer? Todo medicamento ele tem efeitos adversos. Tá? Um dos efeitos adversos do diurético de tipo alça, né, como furosemida, é fazer uma crise hipertensiva rebote. Então isso é uma situação que pode acontecer às vezes. Tá? Então o paciente desenvolve uma crise hipertensiva rebote com relação ao diurético de alça que ele tomou. Mas isso não chega a ser uma contraindicação. No paciente com insuficiência cardíaca, o que contraindicaria o uso de furosemida para esse paciente seria que ele estivesse completamente seco, né? Então não tem estertor nenhum, não tem estase jugular nenhuma, não tem aumento da pressão venosa central, nada, e está extremamente hipotenso. Então eu tenho que tratar primeiro o choque e depois pensar em tratar a congestão. Tá? Agora, se ele não tem congestão nenhuma, não faz sentido usar o diurético. Mas o diurético de tipo de alça, ele pode ser usado sem grandes problemas aí. Inclusive, já participei de atendimentos onde a gente utilizou em cenário de emergência doses cavalares de diurético de tipo de alça. Tá? Então, são algumas das situações que a gente vai presenciar no nosso paciente aí, beleza? Pode usar sim, sem problema. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. João Victor de Caires, CKMB, troponina e hemoglobina são alterados em pacientes com ICC? Sim, João, são. Tá? Esses exames que ele falou, geralmente a gente encontra alterados no paciente com IAM. Troponina positiva, elevada, CPK elevado, tal, tudo. Mas no ICC agudizado, todo o coração do paciente está recebendo menos sangue. Então você também tem a elevação desses marcadores de necrose cardíaca, mesmo no paciente com ICC descompensado e agudizado. O paciente com ICC crônico, a troponina não necessariamente vai estar alterada, beleza? Mas é uma consideração a se fazer nesses pacientes, sim. Excelente pergunta, muito bom a sua interpretação, João. Perfeito. Deixa eu ver aqui quem mais. Juliana Alves da Silva, Ringer ou sorofísio para choque? Ótima pergunta. A gente vai falar sobre Ringer ou soro fisiológico para um choque. O melhor no paciente com choque mesmo, seria Ringer, beleza? O soro fisiológico ele tem a osmolaridade um pouquinho mais próxima da osmolaridade sanguínea e o Ringer ele tem a osmolaridade um pouquinho mais baixa. A osmolaridade sanguínea, tá? A quantidade de soluto e solvente que tem no sangue, vamos pensar, a concentração do sangue, né, seria de mais ou menos 320 miliosmóis por decilitro. Do soro fisiológico é de 308. Do Ringer com lactato é de 272. Então eles têm osmolaridades mais próximas entre o soro fisiológico e o sangue. Mas o soro fisiológico é só cloreto de sódio e água, só. O Ringer com lactato já tem outros componentes. Então ele tem sódio, potássio, tem eletrólito, né? Tem o lactato, tem cálcio.
Então ele acaba agregando mais para o paciente na descompensação hidroeletrolítica que ele possa apresentar do que o soro fisiológico. Então, se eu tiver que optar, Ringer com lactato seria melhor. Eu não uso Ringer com lactato, eu prefiro o soro fisiológico quando o paciente é um paciente neurológico. Então eu tenho um AVC, ou eu tenho um TCE grave, porque a osmolaridade menor do Ringer precipita, ou favorece o processo de edema cerebral. Então, se eu vou optar por Ringer ou Físio, da cabeça para baixo, tudo que for sintoma de cabeça para baixo, Ringer com lactato. Se tiver AVC, tiver um TCE, tiver uma meningite, tiver, um tumor cerebral, aí a gente opta pelo soro fisiológico por conta da osmolaridade. O Ringer lactato, como ele é menos concentrado, ele pode favorecer uma edemaciação cerebral maior do que o soro fisiológico. Até porque grandes concentrações de soro fisiológico podem levar o paciente a uma hipercloremia, aumento das quantidades de cloro na corrente sanguínea, e isso com o Ringer lactato não vai acontecer, porque ele tem muitos outros eletrólitos e não apenas sódio e cloro, como tem no soro fisiológico. Beleza? Respondi rapidinho aqui, mas eu acho que espero que tenha dado para você acompanhar a resposta, Juliana. Espero que tenha dado para entender. Rafael Diogo está perguntando, a questão da repolarização precoce de ventrículo esquerdo pode ser ICC ou nada a ver? Então, repolarização precoce, ela pode sim estar presente no paciente com insuficiência cardíaca de ventrículo esquerdo, mas não é o mais comum. O mais comum é a repolarização precoce ser em atletas jovens com cardiovascular em plenas condições. Então o paciente tem lá um coração bonzão, que tem a contração perfeita, tem uma fração de ejeção muito alta, e aí ele acaba tendo uma repolarização precoce. Isso é o normal da repolarização precoce. Beleza? Você vai ter um supra de ST mais visível ali em V2, V3, V4, com duas situações que chamam um nome esquisito, notching e slurring. São duas manifestações do supra de ST no paciente com repolarização precoce. Mas o normal é esse paciente ser jovem, geralmente atleta, e que tem um condicionamento físico muito bom. Então o coração dele é hipertrofiado, mas é de massa muscular mesmo. Ele tem uma fração de ejeção melhor do que um paciente não condicionado fisicamente, beleza? Mas na ICC é extremamente incomum acontecer isso daí, beleza? Gente, é isso. Mais uma vez, meu grande beijo, fica com Deus e salve, salve, tamo junto.